Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. O tema da aula está bem aí no nosso slide: colonização do Brasil. Então vamos. Bom, eu terminei a última aula dizendo que o início de colonização do Brasil pela coroa portuguesa foi porque os franceses e outras pessoas, outros povos, estavam no litoral brasileiro e estavam de olho ao Brasil, que era de grande valor para a coroa portuguesa. Lembrando que inicialmente essa coroa portuguesa queria metais preciosos e assim não achou. Porém encontraram o pau-brasil, que foi de muita serventia, ou seja, de grande valia para os portugueses. Então, além disso, além de outros povos estarem de olho nesse pau-brasil, a coroa portuguesa também perdeu espaço no comércio oriental para os holandeses e os espanhóis, comércio esse de especiarias, daqueles temperos, cravo, noz moscada, etc. Eles perderam esse espaço, perderam um controle que eles tinham muito grande. E eles precisariam agora controlar de fato essas terras descobertas, a fim que eles viessem crescer economicamente. Então essa coroa portuguesa, ela decidiu colonizar o Brasil. Quando eu falo coroa portuguesa, isso significa o rei juntamente com os nobres, porque mesmo o rei tendo os poderes, ele não executa nada sozinho. Ele precisa de pessoas que ele escolhe a fim que venham fazer aquilo que os nobres querem, que ele quer. Então, essa coroa portuguesa, a partir de 1530, mandou à América Martim Afonso de Souza, que era militar. E a partir de 1532, ele colonizou, foi o primeiro nisso, a vila de São Vicente, que seria hoje o estado de São Paulo. Então foi o primeiro aí colonizador a chegar aqui, esse militar, Martim Afonso de Souza. Porém, a partir de 1534, o rei Dom João III decidiu dividir esse território brasileiro em 15 faixas de terras. Por quê? Porque ele precisaria ter uma administração melhor nessas terras. Porque assim que os portugueses chegaram, em 1500, até 1532 ali praticamente, eles não entraram no interior do território. Eles ficavam só no litoral, com as suas feitorias, ou seja, eram armazéns que eles colocavam ali as árvores de pau-brasil e fortes, faziam uma segurança para mandar essas árvores para a Europa. Então eles não entraram no território. Então agora o rei decidiu que eles deveriam fazer essa divisão de terras. E o nome disso é capitanias hereditárias. Eu vou mostrar mais à frente para vocês no mapa como foi feita essa divisão de terras. E basicamente esse sistema dizia o seguinte: as terras vão ser doadas aos colonizadores. Bom, esses colonizadores, essas pessoas que vieram controlar a política, a economia, a sociedade, etc., eles eram nobres, porém eles eram nobres menores, não eram os nobres que tinham melhores condições. Além deles, vieram também para o Brasil os degredados. Muito se falou sobre os degredados. O que são esses degredados? Eram pessoas que cometiam crimes lá em Portugal, pessoas marginais, pessoas imorais, etc. Bom, essas pessoas vieram para cá, mas também esses nobres vieram para cá. Essa pequena nobreza veio para cá, burgueses, comerciantes. Então não só foi gente que não prestava que veio para cá. Por que eu digo isso? Tem gente que fala que desde o início da nossa formação, da nossa colonização, pessoas sem caráter vieram para cá, por isso que o Brasil é do jeito que é. Isso é muito raso, isso não tem um fundamento histórico preciso. Claro, essas pessoas vieram para cá, mas isso não significa que a sociedade é o que é hoje por causa dessas pessoas. Porque existiam muito mais pessoas que eram honestas e que viviam de fato de uma forma harmoniosa, equilibrada e digna. Então, esse sistema de capitanias hereditárias é um sistema de divisão de terras, 15 faixas de terras. E assim, a coroa portuguesa dava uma carta de doação para quem? Para o chamado capitão donatário, ou para os capitães donatários, que eram esses nobres aí da pequena nobreza. Então, esse nobre, ele tinha a posse e usava essas terras. Porém, essas terras não eram deles.
porque eles tinham que recolher tributos e impostos e mandar isso lá para a coroa portuguesa, lá para a Europa. Bom, existia um documento também chamado de foral, que dizia ali sobre os direitos e deveres desse capitão donatário. Ele deveria doar 6 marias. O que é isso? Bom, lotes de terras que não estavam sendo utilizados deveriam ser utilizados na agricultura. Então esse capitão donatário poderia fazer isso. Fundar vilas, que foram as precursoras das cidades, eles fundavam vilas. Escravizar indígenas, se possível mandá-los para a Europa. Organizar a justiça ali, o conjunto de leis aí dessas vilas, etc. Então, esse capitão donatário, esse nobre da pequena nobreza, ou comerciante ou burguês, deveria agir dessa forma. Ele tinha aí esse conjunto de leis que precisava ser seguido. Aí um mapa com a divisão. Ao lado direito, de verde, estão as 15 faixas de terras, as 15 capitanias. Ao lado esquerdo, tem uma linha marrom no meio, linha do Tratado de Tordesilhas, que foi aquele documento que os espanhóis, os portugueses assinaram, mediando aí o conflito entre os dois por questões de terras. Então, do lado direito foram as terras aí portuguesas, do lado esquerdo as terras espanholas. Tem esse nome, Tratado de Tordesilhas, porque foi um documento assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. Bom, lá em cima, Maranhão, Ceará e etc. Cada parte dessa terra aí tem uma pessoa, tem um capitão donatário. Estão os nomes ao lado, lá em cima no Maranhão, Cabo de Barros e etc. Foi assim que essa divisão foi pensada. Porém, com o tempo, essa divisão ou essas capitanias hereditárias não deram certo. Elas fracassaram. Exceto São Vicente e Pernambuco. Por quê? Porque foram grandes duas produtoras de cana-de-açúcar, que era um produto muito valioso no mercado europeu. Já que os portugueses eles já tinham essa experiência com a produção de cana-de-açúcar. Nas Ilhas da Madeira e Cabo Verde, eles trouxeram isso para cá. Ao trazer, então eles investiam nessa produção de açúcar. Porém, as 13 capitanias fracassaram e Pernambuco e São Vicente se deram bem. Então a coroa portuguesa, mais uma vez, decidiu criar agora uma espécie de governo que controlasse de forma mais forte a sociedade, a economia, a cultura, a política, etc. E o nome disso ficou conhecido como o Governo Geral. Foi pensado e criado em 1548, mas o primeiro governador-geral só veio aqui em 1549. Quais eram as obrigações do governo-geral? Primeiro, o governador-geral deveria criar vilas, posteriormente seriam cidades, combater o comércio ilegal de pau-brasil, como eu falei, existiam outros povos, outras pessoas, outros países querendo a comercialização desse pau-brasil, fundar engenhos, ou seja, a produção de cana-de-açúcar, e etc. E outras questões também, diminuir os conflitos ali entre indígenas e portugueses e tal. Tomé de Souza, o nosso primeiro governador-geral de 1549 até 1553. E outros governadores, nós temos Duarte da Costa, Mensah, etc. Esses foram os nossos 3 primeiros, porém existiram outros também. E uma observação muito importante, mesmo com esse governo geral agora, que é muito mais forte, as hereditárias não deixarão de existir. Elas continuarão e elas vão sendo extintas, acabadas, um passo de cada vez. Elas permaneceram com esse governo geral, mas um passo de cada vez que elas não existiram mais, deixaram de existir. Está aí nosso primeiro governador geral, Tomé de Souza. Com ele veio para o Brasil os jesuítas, ou seja, religiosos que buscavam ali através de uma educação religiosa ensinar as pessoas. Foi feito o primeiro bispado aqui no Brasil. E que é isso? É uma organização dos bispos da Igreja Católica. Eles pregavam mensagem católica, já que os portugueses eram os católicos.
feita a primeira escola em Salvador. Ele trouxe mudas para cá de cana-de-açúcar e também fez com que o trabalho nessas canas-de-açúcar fosse realizado por escravizados, negros africanos, escravizados e etc. Aí nosso segundo governador-geral, Duarte da Costa, esse estimulou as mulheres portuguesas em que viesse casar aqui no Brasil para ter um aumento populacional e etc. O nosso terceiro governador-geral, Mendes Sá, teve uma briga muito dura com os franceses que estavam estabelecendo-se aqui e foi inclusive morto. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!